Por tua grandeza, por tua eterna presença, pela herança dos céus, através de teu Filho Jesus. Por seres fonte perene de amor, amigo de todos os momentos, refúgio constante, pela suprema paz que concedes ao pecador que te aceita como Senhor de sua vida. Pelo viver cotidiano, e mais que tudo, Senhor, eu te louvarei pela alegria da certeza de salvação que tu mesmo otorgas a todos. Bom dia a todos que participam conosco neste momento que iniciamos a Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Batista Monte Moriá. Hoje, cada um de nós em nossos lares, mas vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, abençoado, que Ele já nos concede e pedir a direção dEle para tudo aquilo que nós vamos estar fazendo aqui neste momento. Peço a você que participe conosco de todos os momentos dessa Escola Bíblica Dominical. Peço que você tome a sua Bíblia e já abra no capítulo 11 de Números. Nós vamos estar hoje estudando ali sobre a ansiedade que pode levar à depressão à luz da palavra do Senhor. Tome então a sua Bíblia e já deixe aberta aí no capítulo 11 de Números. É ali que Deus vai nos ensinar e a nos falar como lidar com esta situação que é tão grave para a humanidade e para todos nós, os seres humanos. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela grandiosidade da tua bondade e misericórdia. Todos nós que estamos neste momento curvados diante do Senhor, reconhecemos, Deus, as maravilhas da sua bondade para conosco, a sua longanimidade, a sua misericórdia, Deus, em não nos punir por causa dos nossos pecados, porque eles já foram punidos na pessoa de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã gloriosa, por este sol que já brilha, Deus, também pelas nuvens e até mesmo pelas chuvas que caíram em alguns lugares do nosso país nesta noite. Louvado seja o teu nome por estar nos despertando com vida, com saúde. E agora, Deus, pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra, de recebê-la, Deus, e com certeza ela nos dará instruções maravilhosas do Senhor. Abençoa-nos com teu Espírito Santo, nos conduzindo na sua exposição, na sua recepção e na aplicação dela em nossas vidas. Que assim seja, Deus. O Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos, orando e agradecendo por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, prezados irmãos, amigos que participam conosco da Escola Bíblica Dominical, nós temos estudado nesse trimestre sobre ansiedade e apreensão à luz da palavra de Deus. Primeiramente, gostaria de, resumidamente, evidentemente, estar falando o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que uma situação em que nós nos tornamos apreensivos, ou seja, é uma apreensão ou medo. E isso tudo provocado porque nós tentamos antecipar algo que ainda não aconteceu. Nós tentamos antecipar, trazer para o presente nos nossos pensamentos algo que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. Mas nós teimamos em trazer isso para um presente assim. E dessa forma, nós então nos tornamos pessoas ansiosas. E esta ansiedade, se ela for desenvolvendo, ela é o caminho para o que se chama depressão. E aí sim, depressão é uma enfermidade, é uma doença psiquiátrica que altera fortemente o nosso humor.
Ora, nós estamos num excesso de alegria, de exaltação, ora, nós estamos num excesso de profundo desesperança, falta de alegria, falta de ânimo, falta de forças. Então, isso é os sintomas mais comuns, evidentemente de uma forma sucinta que eu estou falando, da doença chamada depressão. Ela é uma enfermidade. Ela traz, dentre outras coisas, tristezas profundas em nós. Ela pode provocar dores. Normalmente, ela traz uma baixa autoestima muito grande para as pessoas. Nós estamos sempre nos culpando, colocando defeitos, não gostando de nós. Isso é tão grave aos olhos de Deus, porque somos criaturas de Deus. Deus nos fez dessa forma, nos ama e nós precisamos nos amar. Mas a depressão impede que nós vejamos isso e nós então passamos a esse estado de depressivo, de falta de autoestima, de culpa e de revoltas. Então, tudo isso é o que traz a chamada depressão, ou seja, uma doença psiquiátrica. Isso é, meus amigos e irmãos, suscetível a toda a raça humana. Todos os seres humanos são suscetíveis a um estado de depressão, a esta enfermidade que se começa, como dissemos, nas nossas ansiedades. Portanto, elas precisam começar a ser tratadas nisso antes que ela gere uma depressão sobre todos nós. Precisa de ser tratado. Existem alguns conceitos falsos de que depressão não é uma enfermidade, que depressão é falta de fé, que depressão não pode acontecer com o cristão. Isso é um mito e é uma coisa maldita. Nós somos os seres humanos, podemos ser o que for na nossa vida, mas somos seres humanos, portanto, suscetíveis a esses ataques, e nós podemos cair exatamente nessa situação a qualquer momento da nossa vida. Temos muitos exemplos bíblicos, nós vamos aqui citar alguns, de homens de Deus, de pessoas extraordinariamente em comunhão com Deus, que sofreram estados depressivos. E nós precisamos, então, ter consciência disso. Depressão não é pecado. Depressão não é privilégio de algumas pessoas. Ela pode acontecer com qualquer um de nós, independentemente do que somos ou que não somos. As principais causas da depressão, nós podemos separar aqui, por exemplo, estados de sofrimentos. A pessoa pode passar por um estado de sofrimento que pode levá-la a um desenvolvimento depressivo. Também nós podemos ver as grandes perdas. Nós, quando perdemos algo muito precioso na nossa vida, por exemplo, a morte de um ente querido, de uma esposa, de um esposo, de um filho, por exemplo, isso pode levar a um estado depressivo. E hoje, precisamente, nós vamos focar uma outra causa da depressão ou das ansiedades, que é as oposições e as murmurações. Então, todos nós também, certamente em algumas áreas da nossa vida, nós vamos passar por oposições. Nós vamos passar por pessoas que murmuram, que reclamam de nós. Então, sobre isso é a lição desta manhã. O estado de ansiedade, de depressão, provocado por oposições e por murmurações. Por isso, nós vamos utilizar, então, o texto de Números, no seu capítulo 11, e eu já vou inicialmente estar lendo aqui os versículos 11 a 15, para que nós possamos já começar a perceber ali o estado depressivo, no caso aqui de Moisés, o grande homem de Deus, que foi chamado por Deus para conduzir a nação de Israel, escravizada no Egito, para a terra que Deus tinha lhes prometido,
lá em Canaã. Então, esse é o momento em que nós separamos aqui para essa lição de um estado depressivo, de ansiedade de Moisés, mediante a oposição e as murmurações do povo que ele conduzia para Canaã. Então, atente conosco, acompanhe conosco aí. Nós vamos estar lendo aqui, então, inicialmente, 11 de Números, versículos 11 a 15, que nos diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que, sob juramento, prometestes a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Este foi o estado de Moisés diante daquela tremenda oposição e murmuração de 600 mil homens de pé, sem contar, evidente, mulheres, que não era contado lá no sistema judaico, estava sob a responsabilidade de Moisés, caminhando por um deserto onde não se tinha, evidentemente, nenhum recurso de adquirir coisas. Shopping, padaria, mercado, não existia, claro, não existe isso no deserto. E aquele povo estava ali, a toda manhã, nos ouvidos de Moisés, dizendo: nós não aguentamos mais comer essas coisas que temos comido. Já estamos enfadados disto. Onde nós vamos encontrar carne? Nós queremos comer carne. E aquela murmuração constante de Moisés sobre Moisés levou a esse estado que Moisés abriu o seu coração para Deus. Quero apenas ler aqui, no início do capítulo 11, nos seus primeiros versículos, onde fala o queixume daquele povo a Moisés. Observe o versículo número 1 do capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Mas o populacho, versículo 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eis aí, meus amigos e irmãos, o choro daquele povo, a murmuração diária daquele povo sobre Moisés e, evidentemente, sobre o coração de Deus. Isto levou Moisés a ter essa mudança de humor que nós falamos aqui, que caracteriza pelo estado depressivo. Os dois primeiros versículos que nós lemos lá do capítulo 11, nos versículos 11 e 12, fala exatamente da alteração de humor de Moisés diante de Deus. Nem mesmo Deus estava podendo ali controlar o humor de Moisés. Então ele abriu o seu coração para Deus, já naquele estado de alteração do seu humor. Vou ler novamente o versículo 11, para que vocês possam, junto comigo, comprovar essa mudança de humor de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste mal? E por que não achei favor aos teus olhos,
visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como ama leva a criança que mama, para a terra que, sob juramento, prometestes a seus pais? Foram as perguntas de Moisés para Deus. Eu concebi esse povo, Senhor. Por que tu me deste essa carga? Eu não sou pai deles, não sou mãe deles. Como é que eu posso tolerar isso? Porventura tu não achaste graça de mim aos teus olhos? Como é que tu colocas uma carga dessa sobre mim, Senhor? Percebe, irmãos, que a depressão leva o homem a situações absurdas, de alteração de humor, e até mesmo de um desabafo forte diante de Deus, questionando Deus. Sabe, amigos, se nós não cuidarmos dos nossos momentos de ansiedades e depressivos, nós podemos começar aí a achar as cargas que Deus põe sobre nossos ombros pesadas. E elas não são pesadas, porque tudo aquilo que Deus coloca sobre nós tem primeiramente o seu suporte, porque Ele não nos dá carga que nós não podemos levar. Ele nos deu um jugo suave e leve. O jugo pesado que nós não podíamos carregar, nós passamos para Ele, que são os nossos pecados, que nos condena a uma eternidade sem Deus. Mas o estado depressivo faz-nos esquecer disso e nos levar a esses desabafos fortes ao coração de Deus. Então isso precisa ser tratado. E qual foi a causa disto? Foi exatamente a opressão, a oposição daquele povo, a resistência daquele povo. Eles pressionaram Moisés através da oposição. Nós não queremos caminhar contigo, nós queremos voltar para o Egito. Lá tinha panelas de carnes, de cebolas, de pepinos, e nós estamos aqui passando essas misérias para o deserto. Para quê? Você nos tirou de lá para morrermos todos aqui no deserto. São as oposições que nós recebemos na nossa missão, no nosso dia a dia. Isso pode nos levar a um sistema depressivo. Portanto, precisa ser cuidado com muito zelo e com muito cuidado e, sobretudo, direcionado por Deus. Então, aqui foi as causas, resumidamente, daquele estado depressivo, de alteração de humor de Moisés, até mesmo diante de Deus. Meus amigos, o versículo número 13, que nós lemos, é exatamente o que aconteceu lá com Moisés. E veja bem vocês, que este estado depressivo, ele normalmente leva as pessoas a pressionar aqueles que estão mais próximos de si. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós entramos nos estados depressivos, nós deixamos que eles evoluam a tal ponto na nossa vida, nós começamos então a exercer pressão sobre principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que mais nos amam. Normalmente, o depressivo, a primeira pessoa que ele murmura, que ele se opõe, é exatamente aqueles que estão mais próximos deles, aqueles que os amam verdadeiramente. Não é à toa que nós vemos as pessoas em alteração de humor, depressivas, se revoltando às vezes contra a sua própria família, a família que quer lhes ajudar. E a prova disso está no texto que nós lemos. Quem era a pessoa mais próxima de Moisés? A quem Moisés tinha ali como verdadeiro amigo? Era Deus. Moisés tinha um diálogo face a face com Deus. Deus era aquele que era o mais íntimo de Moisés. E este estado depressivo levou Moisés exatamente a essa pressão sobre Deus. Observe, os irmãos, versículo 14, quando Moisés voltou para Deus, aquilo que Deus tinha passado para ele.
reclamando dos conceitos de Deus, reclamando da avaliação que Deus fez dele, dizendo: olha, você, Moisés, eu te capacito para conduzir o povo a Canaã. Então, isso foi o que Deus determinou. E olha o conceito de Moisés pelo estado depressivo contra esse Deus que era a pessoa mais íntima dele. Verso 14, observa comigo. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. E se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha só, que palavras ousadas de Moisés para aquele que era a sua sustentação por toda já aquela jornada até onde eles estavam. Deus já tinha realizado coisas extraordinárias, usando Moisés, mostrando para ele: tu pode, Moisés, não por você, mas porque eu estou contigo, porque tu és uma ferramenta nas minhas mãos para levar o povo. E este estado depressivo levou Moisés a esse desabafo, vamos dizer assim, a essa desaprovação de Deus, por tê-lo colocado sozinho ali, carregando aquele povo pesado, opositor. Quero caminhar para o final do nosso estudo desta manhã, prezado ouvinte, aplicando isso para a nossa vida. Mas primeiro, eu quero mostrar para nós, para você, porque eu já fui mostrado, revelado aqui na palavra, qual foi o tratamento de Deus para Moisés. E nós, então, vamos observar aqui que Deus, apesar de tudo, daquele estado alterado de Moisés, Deus, na sua infinita misericórdia, deu-lhe o tratamento necessário para aquele momento. Observa aí na sua Bíblia os versículos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo, ou contigo, desculpe. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Estava ali, irmãos, o tratamento de Deus para aquele estado de Moisés. Mas quero que você já guarde, como eu já guardei, por que é que Deus deu esse tratamento a Moisés? Primeiro, pelo seu amor infinito, misericórdia grandiosa. Segundo, pelos propósitos deles que não se alteram. Não adiantava Moisés pedir isso ou aquilo, nada aconteceria antes das horas que são demarcadas, determinadas por Deus. Portanto, Moisés continuaria liderando aquele povo. Mas Deus, então, providenciou aí já a delegação de funções para que pudesse dividir aquela carga com Moisés. Providenciou ali 70 homens, que eram homens já com experiências diante de Deus, mas principalmente tirou do Espírito de Deus, ou seja, porção do Espírito Santo de Deus, no sentido de nós entendermos, e passou para aqueles homens, capacitando-os espiritualmente para que pudesse cumprir aquela missão espiritual. A nossa missão neste mundo, povo de Deus, é uma missão espiritual. E nós só realizaremos sob o Espírito Santo de Deus. E Moisés estava com esse Espírito, que agora estava sendo também temporariamente colocado sobre aqueles 70 anciãos, para que eles pudessem, então, nesse nível espiritual, continuar ajudando Moisés, assistindo naquela missão. Agora sim, caminhando para a aplicação dos tempos presentes. Quantas oposições nós temos tido em nosso viver do dia a dia? Oposições, resistências, murmurações, que se não for cuidada a exemplo de Moisés,
poderão nos levar à doença psiquiátrica chamada depressão. E nós podemos estar sofrendo essa doença. Quais são, imagine comigo, as resistências, as oposições que você tem encontrado na tua vida, que eu tenho encontrado na minha vida, que a população, o mundo, os homens têm encontrado. Por exemplo, na área do trabalho de cada das pessoas. Quantas oposições você encontra na área de trabalho? Quantas murmurações? Quantos reclames que você encontra no seu ambiente de trabalho? Quantas pressões, como Moisés recebeu daquele povo, que normalmente o homem encontra no seu local de trabalho, no seu ambiente de trabalho. As pressões atuais do mundo, as chamadas metas inatingíveis estabelecidas pelas empresas para os seus colaboradores, são pressões que nós precisamos aprender a administrá-las. Primeiro, cuidando da ansiedade. Se você tem uma meta a cumprir, hoje você cumpriu parte dessa meta. Mas não deixe que o teu dia termine ou a tua noite continue você projetando as metas do amanhã. Deixe-a para levantá-las amanhã. Deixa para abri-las amanhã. Isso vai tirar você de um sistema de ansiedade. Então hoje você trabalhou com dignidade, você cumpriu parte da missão hoje. Descanse no Senhor. Durma no Senhor. E amanhã então se abra a porção daquele dia. Se você tentar trazer aquilo para a tua noite, você não vai dormir direito. Você está puxando ansiedade para você. E isso no dia a dia pode te levar a um sentimento a uma enfermidade de depressão. Quantas oposições nós temos na própria família? Quantos familiares resistem ao conselho de um pai? Quantos pais resistem a ouvir o desabafo dos filhos? São oposições que nós podemos impor sobre nossos filhos. Oposições, vamos assim dizer. Quantos de nós, os homens, deixamos de resistirmos, quem sabe, o conselho de uma esposa? Ou vice-versa. Quantos conselhos nós resistimos que poderiam ser analisados por nós? São oposições, são resistências. E isso pode trazer depressão para aquele que emitiu o conselho, que quer viver em paz. Na escola, hoje nós vivemos o tempo do chamado bullying, ou seja, aqueles que são mais lá desenvolvidos lá na escola, mais veteranos, quando pega os mais novos e às vezes os já um pouco depressivos, eles começam a pressionar com coisas terríveis, ameaças, um constante bater ali naquilo que a pessoa já se sente fraca. Moro perto de uma universidade e às vezes, uma vez, duas por ano, vejo aqui aquela fila de pessoas acompanhando lá 3, 4, 5 pessoas amarradas e vão sendo lambuzadas de tudo enquanto é coisa que acontece. Isso não é nada mais do que um bullying. E as pessoas se sentem ali pressionadas, resistidas. Você, para entrar aqui, tem que passar por isso, porque eu passei. Entende, meus irmãos? Isso são coisas que são as resistências, as oposições. Na sociedade, quantas oposições nós encontramos na nossa sociedade? Quantas pessoas nos resistem? São as opressões que trazem ansiedade, que pode levar à depressão.
Você e eu que caminhamos com a Bíblia por este mundo, pregando a palavra de Deus, como os servos do passado fizeram, como Jesus o fez. Jesus acabava de ensinar a palavra de Deus às pessoas e encontrava oposições, resistências. Nós não podemos deixar que isso se torne um estado depressivo na nossa vida. Nós devemos crer, irmãos queridos, que assim como Deus tratou de Moisés naquele estado depressivo, Ele trata de nós neste tempo. Ele trata de todos que o buscarão, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando essa carga, Deus. Eu não estou aguentando tamanha oposição, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, na sociedade. Tudo parece contra mim, Senhor. Eu sozinho não posso suportar isso. Por que eu falo sozinho? Por que nós falamos sozinho? Porque nós esquecemos das promessas de Deus que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz para Moisés. Mas nós esquecemos. Nós fugimos disso. Por quê? Porque a ansiedade encobre isso na nossa vida. E nós então passamos para pessoas depressivas, nos sentindo sozinhas, nos sentindo culpadas. Eu não presto para nada, nada que eu faço dá certo. Eu prego, eu ensino, eu evangelizo, as pessoas não vêm. Nós queremos ver. Então, amigos, irmãos, queridos, vamos cuidar disso. E assim como Deus cuidou de Moisés, Ele cuida de nós também. Eu vou ler o texto aqui, onde Deus recomenda-nos os cuidados dele para nós nesse tempo. Tanta oposição, tanta pressão que nós estamos recebendo neste tempo, dessa pandemia que alastra-se pela humanidade, já se alastrou, aliás, por isso é uma pandemia, mas que atormenta dia e noite. Nós acordamos pensando, será que morreu mais de 200 hoje no Brasil? Será que amanhã já vai passar para 300? Então são as resistências, a opressão, a pressão do vírus Covid-19 sobre a humanidade deste tempo. Nós começamos a trazer os resultados do Covid da manhã, de depois da manhã, do mês que vem para hoje. Como nossas autoridades que estão aí, que deveria trazer uma palavra de esperança, de confiança, ditas com mais amor, a verdade dita com amor. Mas elas dizem, olha, o pico disso aí pode ocorrer no mês de setembro. Isso não é uma palavra que traz consolo. É uma palavra que traz opressão, pressão, resistência. E vai desenvolvendo um mal talvez pior do que a Covid-19, que é o estado depressivo das pessoas. O que é que vocês vão comer porque não tem salário? Vai se diminuir. Tudo isso nós estamos ouvindo aí a noite toda, o dia todo. Se você ligar a televisão, não para. Aliás, a televisão diz lá, nós não desligamos. Porque ela não quer desligar a nossa mente desse tormento, dessa opressão. Não estou dizendo que não é uma realidade, não. É uma realidade, mas que não precisa ser martelada na sua cabeça dia e noite. Ela pode ser acompanhada também com alguma mensagem de esperança. Por isso eu estou aqui. A Igreja Batista Monte Moriá e outras igrejas, estamos aí, na medida do possível, passando à luz da Bíblia uma palavra de esperança, de fortalecimento, para que nós possamos marchar nessa pressão de forma confiante. Mas a palavra que eu tenho para você da parte de Deus, neste momento de oposição que nós vivemos no mundo, para que nós não entremos no estado de depressão, é esse, amigo, irmão querido. Não queira puxar o amanhã para o hoje. Viva o mal de hoje. O amanhã você nem sabe, eu não sei se ele existirá para nós.
Para que puxá-lo para hoje? Isso é o primeiro passo, o primeiro degrau para o estado depressivo. Porque nós começamos a fazer isso todos os dias, rotineiramente. Acabei o dia de hoje, amanhã tem isso. Aí começo já a pensar isso à noite. Nós temos que buscar força de Deus para tirar isso da nossa mente e viver o hoje, não amanhã. E a palavra de Deus diz como nós fazemos isso. Por isso eu quero concluir com esse texto. Se você tiver tempo aí, queira abrir, Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo a Filipenses, no seu capítulo 4, está o conselho de Deus, a orientação segura de Deus, para que nós possamos, então, cuidar das nossas ansiedades, para que elas não venham nos atormentar a tal ponto que nos leve a um estado depressivo. Filipenses 4, a partir do versículo 5 até 8, Deus nos orienta como tratarmos esse estado para nós. Acompanhe comigo, por favor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Moderação conhecida de todos os homens. Vamos nos apresentar perante a sociedade, o meio que nós vivemos, até mesmo nos meios opositores, como pessoas moderadas. Quer dizer o quê? Pessoas sobre o controle do Espírito Santo de Deus. O autocontrole, que é um dom do Espírito Santo de Deus, que é um fruto do Espírito Santo de Deus. O autocontrole. Então está dizendo aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E nós, a igreja, nós precisamos apresentar ao mundo a nossa moderação, o controle do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos nesse mundo com missão de emitir conceitos sobre a política do Brasil, do mundo. Nós estamos aqui moderadamente da parte de Deus para orar para que esses homens cheguem a ser moderados nas suas responsabilidades. Continua o conselho de Deus. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade. Não andem ansioso de coisa alguma, diz o Senhor. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. O que Deus está te dizendo? Está me dizendo aqui, amigo? Para que nós possamos, primeiro, Deus nos diz, não andem ansioso por coisa alguma, nenhuma. Acabou o dia de hoje? Acabou. Amanhã será outro dia, se Deus te der. Não traga-o para hoje. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração e da súplica. Então, se você chegou em casa um dia de trabalho árduo, cansado, talvez não chegou aonde você deveria chegar, e você começa então a puxar o dia de amanhã, dizendo, mas amanhã eu já tenho mais essa tarefa. Passa isso para Deus. Ele está dizendo aqui, faça conhecida de Deus através de orações e de petições. E final, ação de graça. E diga a Ele, Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu consegui fazer hoje o que fiz. E você me socorreu, me sustentou. Muito obrigado, Deus. Ação de graças. Uma atitude de gratidão a Deus. E ele conclui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele guardará os corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Estou concluindo com o versículo número 8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o conselho de Deus é o melhor e certamente é o que nós devemos adotar
porque você e eu e toda a humanidade viveremos sempre sobre oposições, sobre murmurações, e que se nós não formos a Deus para que Ele nos trate com seus sábios e perfeitos conselhos, dizendo aqui que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Que Deus te abençoe, irmão e amigo querido, que participou conosco dessa escola bíblica dominical. Que Deus possa nos abençoar para que, com humildade, nós possamos aplicar os conselhos de Deus para a nossa vida. E não pense que depressão é uma doença de pessoas que são folgadonas, vamos assim dizer. Não é não. Depressão pode se tornar um mal grave e até mesmo letal se nós não cuidarmos dela. E o cuidado primeiro é exatamente através dos conselhos de Deus. Que seja tudo aquilo que é bom, que é de boa fama, que de pensamentos, não gosto de falar positivo, né? Pensamentos em Deus, de esperança, de fé, de confiança. Nós sabemos, irmãos, temos falado isso através da nossa igreja e outras igrejas. Este mal tem propósito de Deus para o mundo. Nós temos que crer que o mundo não está à deriva. O mundo não foi como aquele engenheiro que projeta, que faz um carro, que fabrica e que esquece e ele não sabe mais aonde ele vai no mundo. O mundo foi feito por Deus, mas continua sob absoluto controle de Deus. E creiamos nisso. Essa praga que Deus permite sobre a humanidade tem propósitos. E o primeiro deles é para que os homens caiam em si e saibamos que nada somos diante da grandeza de Deus. E que nós precisamos voltar para Deus. Para que o mundo, os países do mundo inteiro, principalmente aqueles que foram cristãos e hoje não são mais, lembre-se de onde caímos e voltem-se para Deus. É a oportunidade que Deus está dando ao mundo para ser restaurado da sua saúde espiritual. Creiamos nisso e que Deus nos abençoe. Cuide das suas ansiedades, cuide do perigo da depressão, indo para Deus e seguindo os seus conselhos, acreditando nele. Se necessário for, procure o médico para tratar de você também. Médicos são instrumentos de Deus para ajudar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então, o médico é instrumento de Deus, independentemente da sua crença. Ele é uma ferramenta de Deus quando você o coloca nas mãos de Deus como isso. Senhor, nós oramos te agradecendo por esse momento, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor aplique essa palavra à vida de cada um de nós que a ouvimos, Pai. E que ela seja, nosso Deus, em nome de Jesus, aqui acolhida por nós, recebida e aplicada na nossa vida. Em nome de Jesus.